O quanto a sua idade é uma limitação no seu universo? Quantas mentiras você tem comprado sobre envelhecimento, sobre a sua idade, sobre já ser a hora de parar, sobre você já estar velho demais, sobre se eu fosse mais jovem eu fazia? Quantas mentiras você tem comprado sobre este lugar? Sejam todos muito bem-vindos, eu me chamo Débora Bica e nesse vídeo eu escolhi trazer consciência sobre destruir e descriar todos os lugares onde a sua idade pode ser uma limitação. Destruir e descriar todos os lugares onde você está deixando de fazer e de entregar para o mundo a sua diferença e tudo que você pode contribuir por ter comprado mentiras sobre envelhecimento. As próprias barras de Axis estão aí, né? Para destruir e descriar essas mentiras que você tem guardado aí e comprado desta realidade. Nesse vídeo, eu escolhi compartilhar situações que eu tenho vivido sobre consciências de receber de idosos. Essa consciência se apresentou para mim nas vésperas, semanas antes da classe que eu ia realizar em Salvador, no início do mês de abril. Tô eu ali nos pré-requisitos para minha certificação de CF. CF de Axis Consciousness é uma facilitadora certificada que pode dar classes avançadas como o fundamento. E tô eu ali me preparando para realizar esse grande sonho que eu realizei agora recentemente no final do mês de maio. Enfim, um dos pré-requisitos era a minha renovação da classe 3 dias de corpus. Já tinha feito ela há mais de 12 meses e precisava então fazer uma nova. Me vi louca, porque só no mês de abril eu tinha 3 classes, Salvador, Guaíba e São Paulo, fora os atendimentos que eu me divido entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Então, como que eu ia encaixar mais uma classe ali de 3 dias, sendo que tinha uma série delas ainda que eu tinha que realizar para minha certificação? Pois bem, fui para as perguntas para o universo como posso ter mais facilidade com isso, como posso ter mais facilidade com isso. E o Axis, então, informa que o Brandon iria vir ao Brasil, no Rio de Janeiro, para realizar uma classe avançada de corpos. Como pode melhorar? Corri lá e me inscrevi. A classe é realizada no Rio de Janeiro, bem perto da minha casa, com total facilidade, alegria e glória. Ok, fiz a minha inscrição e segui ali com a minha rotina. Uma semana antes da classe, então, veio a informação que não aconteceria mais a classe. A classe no Brasil foi cancelada. E aí, eu me vi doida novamente, nas vésperas ali da minha classe de viajar para Salvador. Então, fiquei pedindo para o universo mais facilidade, como pode melhorar isso, como pode ser mais fácil isso. E fui ali jogar para o universo. O Axis, então, me responde me mandando uma lista de facilitadores do Brasil, do qual eu poderia escolher um deles para fazer a minha classe de renovação, uma vez que Brandon não viria mais para o Brasil. Entre a lista dos facilitadores, tinha uma facilitadora da Bahia, de Salvador. Eu disse, uau, como pode melhorar? Meu corpo está escolhendo receber dessa facilitadora justamente na Bahia. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Na Bahia, gente, eu realizaria minha classe no sábado de barras, domingo facelift, e depois eu separei 4 dias na minha agenda para que eu e o meu marido fôssemos viajar para conhecer a Bahia, conhecer aquelas praias lindas e tal. A verdade é que o corpo da gente sabe tudo. O meu corpo já escolheu que eu reservasse esses 4 dias, mas eu não ia viajar como eu imaginava. Era para fazer a classe 3 dias de corpos. Então eu teria ali um dia para descansar, depois das minhas classes, que são ali uma pegada bem puxada, intensa, vai até tarde. Teria ali então a segunda-feira para descansar e em seguida a gente iniciava ali a classe de 3 dias de corpos, né? Então, contatei essa facilitadora, já tendo certeza absoluta que ela iria me receber, porque o corpo da gente sabe tudo, o universo já tinha programado tudo. E entrei em contato com a Diva Almeida. Quando eu vi o nome dela, quando eu procurei ali, fui colocar o nome dela no meu celular, eu vi que eu já tinha o contato da Diva e que era justamente a pessoa, então, que tinha
me alugar 2 macas para fazer a classe de Salvador. Como pode melhorar? O corpo da gente sabe tudo. Se você perceber seu corpo, ouvir seu corpo, você não tem insegurança quanto a nada, porque isso te dá uma confiança. E eu fiquei muito feliz na hora. Eu disse, uau, o que mais é possível? Então, perguntei pra ela, Diva, eu preciso fazer a classe 3 dias de corpos para minha certificação de CF. Você tem condições de me dar essa classe nesse período? E ela, sim. E olha que curioso, vai ser a minha última classe de Axis. Você será a última pessoa que eu vou facilitar. Essa classe será a última classe. E eu disse, por que a última? E ela, porque eu vou dar uma parada. Eu já tenho 75 anos, meu marido está com 85 anos, já está bastante doente, eu preciso dar atenção para ele, eu tenho um neto pequeno, dediquei muito da minha vida para a consciência, para o trabalho com Axis, e agora está na hora de parar. Tá na hora de me dedicar à minha vida, tá na hora de dedicar à minha família, já tô com uma idade avançada, chega uma hora que a gente tem que parar, não é mesmo? Quando eu ouvi aquilo, meu corpo disse, isso é uma mentira. Mas eu não tinha intimidade com ela, né? Eu disse, ok, tudo bem. Então posso fazer o cadastro da classe? Ela sim. Fiz o cadastro, combinamos, e a classe aconteceria então 2 dias depois da minha classe em Salvador de barras e de facelift. A gente acabou se conhecendo no dia da minha classe de barras. Ela foi lá levar as macas pra mim. Rapidamente eu dei um abraço nela, conheci ela, apresentei ela pra turma e segui com a minha classe. Fiquei na pergunta, o que terá? Que presente que terá essa classe de 3 dias de corpos com essa mulher? E fui pra minha classe. Nos primeiros momentos da classe, quando eu tô recebendo os alunos, cumprimentando os alunos, dando aquele abraço gostoso que eu gosto de dar neles. Uma das primeiras alunas que eu recebi foi a Irísia. A Irísia é uma menina que mora em Aracaju. Foi até Salvador para fazer essa classe comigo e ela me trouxe um presente. Este presente aqui. Isto é um elemental, idoso. Olha os detalhes, gente. Uma idosa. Que coisa mais linda, né? Vou deixar na descrição desse vídeo o contato dela para quem, né, escolher receber dessas fofuras aqui, que eu amei. Enfim, a Irísia chega e me dá este presente. Quando eu olhei, pensei na hora, é uma idosa. É sobre receber novamente dos idosos, sobre a sabedoria, sobre a idade, sobre o passar do tempo. Já tinha tantas consciências sobre este lugar, já tô recebendo de idosos há muito tempo. Se você me segue aqui, né, neste canal, você observar o vídeo Vaso Chinês Como Pode Ser Mais Leve, onde eu falo ali da consciência dos idosos e de quanto eles são um presente para mim. Pois bem, iniciei a classe. Entre as alunas da classe, eu tinha uma aluna em especial de 75 anos. Por curiosidade, ressonante como eu, faz ressonância harmônica do professor Eli Couto, e ela tá na 20ª onda. O que isso significa? Já tá ali há 5 anos fazendo ressonância harmônica e compartilhou com a gente todos os processos, né, de saltos quânticos que ela teve ao longo do tempo fazendo ressonância harmônica. Encontrar o Axis e essa facilidade fez parte aí do processo dela, né? Era o que estava faltando para que ela tivesse ali, então, a escolha de verdade, que até então estava funcionando através do inconsciente o tempo todo, tendo que cancelar pensamentos, quando pode ser muito mais fácil e entrar aí na pergunta e usar as ferramentas do Axis, né? Enfim, quando ela foi contar um pouquinho da história pra gente, todo mundo percebeu o quanto aquela mulher tem o que contar, o quanto a experiência da vida dela agrega ao todo, o quanto de conhecimento ela tem, o quanto de experiência, quantas coisas já foram destruídas e descriadas em questão de expansão. Quando ela foi compartilhar a história dela, por que então que
ela estava escolhendo receber dessas ferramentas, seria para contribuir no dia a dia por conta do desafio da idade dela. Ela trabalha numa universidade com outros professores muito mais jovens e ela se sente parada no tempo, ela se sente atropelada, ela se sente que ela está deslocada, né? Que os mais jovens, então, eles têm mais condições, né, de receber dessa realidade, quanto que ela, por conta da idade, já ficou para trás, né? Então ela se sente mal ali trabalhando com eles, porque o tempo todo eles ficam mostrando que ela tá ultrapassada, que as ideias dela não têm mais sentido, etc, etc, etc. Com o conhecimento que eu tenho, eu fui facilitando aquela mulher a perceber que tudo que ela estava criando ali no universo dela era por conta dos julgamentos que ela tem a seu próprio respeito. Então, o primeiro lugar do qual ela tinha que destruir, descriar o julgamento, era sobre ela e sobre a idade dela. Todos os pontos de vista fixos que ela tem, que ela tá velha, que tudo que ela sabe não serve pra nada, que as pessoas mais jovens é as que têm condições de contribuir e blá, blá, blá. De que tudo que ela aprendeu e toda a bagagem que ela carrega de sabedoria e todo o processo dela não serviu pra nada, né? E que ninguém tá disposto a receber disso. Então a gente foi trabalhando para que ela saísse do julgamento dela mesma, e aí sim o universo vai começar a encaminhar outras realidades, porque como tudo é uma coisa só, se eu me julgo, o universo vai mandar então motoboys para me julgar, né? Vai anotar o meu pedido de ser julgada e vai me mandar então os motoboys para me julgar. Uma vez que eu não tenho mais julgamento e preconceito sobre a minha idade, sobre quem eu sou, sobre a minha história, etc., o reflexo aqui fora vai ser outro. Vai ser pessoas que vai receber então disso, que vai valorizar quem eu sou e por aí vai, né? Vai mandar os motoboys do universo que vão me valorizar, porque como é dentro, é fora. Então a gente foi trabalhando para aquela mulher, então, destruir e descriar. A gente foi vendo ao longo do dia o ser humano incrível que ela é. A pessoa divertida, alegre, expansiva, cheia de tesão pela vida. E que estava num espaço de contar as mentiras para ela mesma em razão da idade, de que para ela já tinha dado o que tinha que dar, que já estava na hora de parar, blá, blá, blá. Depressão, várias coisas que tinha que resolver ali, por conta deste lugar de já deu pra mim, eu não sirvo pra mais nada. Então ali eu fui trabalhando uma idosa. Quando a gente saiu pra almoçar, tinha um shoppingzinho bem na frente do hotel que eu fiz a classe. Quando a gente chegou no restaurante, gente, sem mentira nenhuma, era idoso pra todos os lados. E tinha uma espécie de festa ali no restaurante e tinha uma idosa com uma idade bem avançada, eu acredito que ela tivesse ali uns 90 anos, tava dançando, feliz da vida. Ela chamou muita atenção, porque enquanto tinha uma banda tocando, ela estava dançando, animada. Os outros idosos todos nas mesas, alguns comendo, outros bebendo, todos felizes, recebendo da vida. Eu comentei então com os meus alunos, observem o todo, observem o nosso universo hoje, que é sobre idosos e vida. No outro dia, com a classe de facelift energético, eu tinha uma turma um pouco diferente. Teve alguns alunos que fizeram as duas classes, mas tinha alguns alunos diferentes. E entre esses alunos, se apresentou novamente essa questão da idade, e eu comentei que no dia anterior, na hora do almoço, o shopping estava cheio de idosos, que tinha uma banda tocando e tinha uma idosa, bem idosa, dançando, e uma das meninas levantou a mão e disse, essa idosa que você viu dançando lá no shopping é a minha mãe. Ela é muito famosa ali. E todo mundo, né, recebeu daquela situação com muita alegria. Então era ali sobre idosos vivendo, gente, idosos fazendo, né? Enfim, terminou a minha classe, eu fui para a classe de 3 dias de corpos com a Diva Almeida. E aí, gente, eu entendi por que o meu corpo escolheu ela e por que o corpo da Diva escolheu receber de mim. Sempre que um corpo escolhe receber de uma pessoa, é porque aquela pessoa tem ali a energia que ele está buscando, né? Nós somos energia, então a energia requerida para o meu corpo era a energia da Diva,
E a energia requerida para o corpo da diva era o meu. No meu universo, o meu pedido é idosos que eu possa contribuir. E aí o universo vai trazendo os idosos. Lá no universo da diva tinha tantas mentiras que tinham que ser destruídas e descriadas, e ela estava num estado de pergunta. E o universo anotou o pedido dela e mandou a Débora para entregar. Eu reconheço quem eu sou e a energia que eu sou. Toda vez que alguém entra em contato comigo, vai para uma classe minha, faz um atendimento, ela recebe uma energia de ação, de fazer, de tesão. E ela faz, ela começa a se movimentar. Eu digo que me tornei uma aceleradora de pessoas, porque é isso que acontece com elas. Elas recebem, né, essa energia de fazer as coisas. E eu sabia que não seria diferente com a diva. Quando eu ouvi no telefone que ela estava se aposentando, eu sabia que aquilo ali não era verdade. Talvez fosse a mentira que ela estava contando para ela mesma e que ela já estava cansada de repetir. Mas o corpo dela estava mostrando diferente uma vez que escolheu receber de mim. Fomos então para a classe de 3 dias de corpos e durante a classe, então, vem à tona o que estava acontecendo. Na verdade, é que a diva tinha comprado alguns interessantes pontos de vista desta realidade sobre o envelhecimento. Sobre já estar ultrapassada, parar, e que todo idoso tem que parar, e blá, 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 blá. Quando, na verdade, ela ama o que faz. Principalmente essa classe. Quando ela estava facilitando, quando ela estava ali na maca fazendo os processos, aplicando os processos, ensinando, o coração dela explodia de tanta alegria, os olhos lacrimejavam e ela disse pra mim, eu amo isso. E eu disse pra ela, então por que você tá escolhendo parar? E começou então a repetir todas aquelas mentiras sobre o tempo e a idade. E aí a gente foi, né, durante aquela troca ali, destruindo e descriando este lugar para que ela fizesse. Era sobre fazer. Eu disse, diva, o meu corpo escolheu receber da mais velha. E eu vou te dizer, tem muitos facilitadores que dão essa classe. Eu joguei pro universo e eu sei porque o meu corpo escolheu receber de você. Porque eu tô escolhendo receber de idosos e contribuir para que eles façam, para que eles tenham vida, para que volte a alegria na vida deles. Você é pura alegria, você é puro amor e tá parada na mentira sobre o tempo e o envelhecimento. Tem muitas pessoas que vão ter o prazer de conhecer você e de receber da sua energia, porque você é puro amor. Eu fiquei 3 dias com essa mulher. Não foi só durante a classe, eu e Samira a gente acordava, ela buscava a gente no hotel. Depois da classe a gente jantou junto. Eu conheci muito da diva como pessoa. Ela é um ser humano incrível, adorável, de puro amor. Diva não tinha visto um único vídeo meu. Diva não tem muito contato com rede social. Ela não me conhecia. Ela só sabia que era uma moça que estava alocando as macas com ela e que estava escolhendo fazer a classe de 3 dias de corpo. Ela nunca viu nenhum vídeo meu. Não conhecia a minha história. E nesses dias que a gente passou junto, eu fui compartilhando algumas coisas e a gente foi identificando tanta coisa em comum. Eu vi ali a diva acordando de novo, aquele tesão no corpo dela. E no dia que eu fiz a classe do Fundamento Global, diva estava entre os alunos. Eu vi que ela estava online, a gente conversou e eu vi ela ali ativa novamente. Aquele lugar de parar e se aposentar não existe mais. Ela disse, Débora, foi Deus que mandou você aqui. Porque eu tava comprando essas mentiras, criando, né, dores muito sérias no meu corpo, problemas de saúde, os processos corporais, eles já não estavam funcionando. Eu, claro, eles já não estavam funcionando porque você estava comprando o ponto de vista que eles não poderiam funcionar para que você parasse com o Axis. Porque se os processos funcionassem, você não ia parar. E aí a gente caiu na risada.
né? Porque ela estava fazendo uma escolha de se aposentar, então ela estava arrumando um jeito de validar isso, né? Então, era poucos alunos em classe, era dores no corpo, os processos não funcionando. E ali, quando a gente percebeu isso, quando ela percebeu o que estava acontecendo, ela foi destruindo e descriando tudo e foi voltando aquela mulher. Durante aqueles 3 dias que a gente passou junto, eu conheci tanto da diva, o lado dela alegre, o lado dela divertido, o lado dela tesão pela vida. É uma mulher adorável, cheia de conhecimento, cheia de amor, cheia de contribuição. O meu coração, eu vou ser bem sincera com vocês, o meu coração e o coração de Samir, porque nós dois fizemos essa classe com ela, parecia que ia explodir de tanto amor. Quando a gente voltava pro hotel, que a gente se olhava, a gente se abraçava e não tinha muito o que dizer. O encontro com a diva foi algo incrível. Nós dois precisávamos receber do idoso, e eu sei exatamente porquê, né? Pela escolha de contribuir com os idosos e ver eles voltando para a vida, destruindo e descriando essas mentiras sobre Pará. Vamos lembrar aqui que a natureza de Deus, a natureza do todo é ação. O todo, ele é yin e yang, amor e libido. Tesão, ação, yin e yang. Então, este lugar de parar é onde a gente se desconecta dele. E é onde começa a ter os problemas. Então, quando um idoso escolhe parar, é aonde ele começa, de fato, a envelhecer. Vocês já viram aquelas histórias, né? A pessoa tinha X idade, trabalhou a vida inteira e quando se aposentou adoeceu, ou quando se aposentou morreu, porque a energia do todo é fazer. Então, o que estava acontecendo ali com aquela mulher é que ela estava criando várias atualizações ali na realidade dela, mentirosas, por conta dessa escolha de parar. E essa escolha de parar veio pelas mentiras que se conta aqui nesta realidade sobre idoso. Idoso não serve mais para nada, idoso não é contribuição, idoso não sabe nada, idoso está ultrapassado, quando na verdade é uma fonte de sabedoria. Observem a Índia, né? Olha o exemplo da Índia. Quanto mais idoso uma pessoa na Índia, é considerada uma espécie de Deus. Todo mundo para ouvir o mais velho. E entre tantos facilitadores no Brasil, o meu corpo recebeu do mais velho. E eu disse, diva, com tantas pessoas para fazer essa classe, o meu corpo escolheu você. O meu corpo sabe tudo, assim como o seu. O meu corpo escolheu você, porque você hoje é a energia requerida para mim. Então reconheça isso, reconheça o seu potencial, reconheça a mulher incrível que você é. E eu resolvi fazer esse vídeo também para agradecer a classe que eu tive com ela, que foi extraordinária, de puro amor. Eu tinha, para vocês terem uma ideia, gente, uma irritação na minha garganta de muito tempo. Eu tive refluxo em 2020 e aquilo ficava sempre meio esquisito. Eu tava sempre engolindo alguma coisa. Eu sentia um negócio aqui na garganta o tempo todo. Depois da classe de 3 dias de corpos, eu tive uma catarse. Saiu muita coisa da minha garganta, muita coisa. Uma semana depois de catarse, a minha garganta ficou limpa e eu não sinto mais aquele desconforto que eu tinha na garganta. Os processos corporais, eles vão tirando, né, essas emoções. Eu sempre recebo muito dessa classe. Enfim, além de encontrar uma nova e grande amiga, eu recebi de uma facilitadora extraordinária e não podia deixar registrado aqui que o corpo escolheu da mulher mais velha, aquela que não tinha rede social, aquela que ninguém encontrava, que ninguém sabia que existia, lá na Bahia. Foi dela que meu corpo escolheu receber e foi incrível. Então, diva, meu amor, muito obrigada por você existir
E muito obrigada por você ter escolhido permanecer no Axis para que outras pessoas possam continuar recebendo aí de quem você é, recebendo dessa energia incrível e da contribuição que você tem para entregar aqui, para essa realidade. Muito, muito, muito obrigada. Depois dessa classe, aconteceu vários episódios envolvendo idosos. Uma semana depois da classe, uns dias depois da classe de Salvador, eu tinha a classe de São Paulo. E ali nos 45 do segundo tempo para a classe, eu tive mais um inscrito, um senhor de 85 anos. Quando ele se inscreveu, eu disse, uau, como pode melhorar? Olha aí, olha o que receber da energia da diva me trouxe, né? Mais consciência sobre idosos em ação, idosos entregando para essa realidade. Esse senhor que foi para a classe é um japonês, um ser humano incrível, ele participou ativo da classe, ele me fazia perguntas, ele foi ali a contribuição, o corpo, né, modelo para que eu fizesse ali a demonstração das barras na prática. Ele foi muita contribuição no meu universo e é uma pessoa que está praticando ali a ferramenta. Durante a classe eu perguntei para ele se ele tinha alguma dúvida, ele sabia os pontos certinho, tranquilo, aplicando, recebendo e contribuindo com todo mundo ali. Com 85 anos, ele estava escolhendo, ele escolheu então uma nova atividade e trabalhar com a consciência. Como pode melhorar? Nessa mesma classe, teve um determinado momento que eu estava facilitando uma menina, que a limitação dela aqui nessa realidade era a perda do irmão. Ela não conseguia lidar com a morte do irmão. Então eu fui facilitar ela. Durante a facilitação, eu me lembrei de uma facilitação que eu fiz em Garopaba, onde uma menina relata que perdeu um amigo no final de semana que ele passou na casa dela. E aquilo era uma grande limitação para ela. Disse, Débora, ele veio passar o fim de semana com a gente na praia e ele morreu aqui. Eu não consigo resolver isso. Eu já falei desse case em algum dos meus vídeos, mas é importante relatar ele novamente porque foi ali também uma contribuição para essa classe, né? Durante a facilitação, então me veio ali a consciência de passar para ela que a escolha deste menino era passar o último dia da vida dele com os melhores amigos na praia que ele mais amava. Quando eu disse isso para ela, o corpo dela ficou leve e expandiu. Ela começou a sorrir e visivelmente saiu aquele peso dela, né? Não era para ter sido traumatizante. Era apenas a escolha de passar o último dia da vida dele com os melhores amigos na praia que ele mais amava. E aí ela foi pro lugar do amigo. Uau, peraí, tudo é o oposto do que parece ser. Eu estou aqui há anos sofrendo porque o meu amigo morreu no fim de semana que ele foi passar na praia comigo. Só que se eu olhar pelo ponto de vista que era o último desejo dele, passar o fim de semana na praia com os amigos, fica mais leve. E assim ficou. Então eu facilitei essa menina contando essa história que fazia sentido ali no universo dela. Neste momento que eu estou facilitando essa aluna, eu percebi que uma das alunas levantou e foi no banheiro e ela estava emocionada. Mas eu não perguntei o que era, eu recebi daquilo e tudo certo. Quando a gente vai encerrar a classe, eu estou entregando os certificados, ela vem e me conta. Ela disse, Débora, eu preciso te contar o que aconteceu aqui. Eu disse, me fale. Quando você foi facilitar aquela menina que perdeu o amigo, quando passou o fim de semana na casa dela, eu me lembro da minha avó. Esta tem sido a minha grande limitação. Minha avó morreu nos braços meus e de minha mãe. E nós amamos a minha avó. É muito difícil pra gente isso que aconteceu. Só que ouvindo o que você falou pra colega, faz sentido também. Talvez fosse o desejo da minha avó, né? Passar os últimos momentos dela com a filha e com a neta que ela mais amava. Me deu um alívio. E eu fiquei muito emocionada. Eu quero te mostrar uma foto que eu tirei minutos antes de vir pra classe. E ela me mostrou. Ela em casa, com o namorado, tirou uma foto na frente da casa. O colar que ela tá usando era um colar vermelho de rubi,
que tinha um nó no colar em forma de crucifixo. Ela disse: Débora, este nó existe aqui há muito tempo, desde que a minha avó morreu. Esse colar era dela, ela me deu e ficou esse nó aqui. E eu nunca tirei, porque o formato do nó é um crucifixo. No início eu tentava tirar, mas ele ficou tão ilhado ali. Depois eu recebi daquilo como um crucifixo e tenho usado assim. Então observe a foto. E me mostrou, tá ela lá, com o colarzinho em forma de crucifixo. Era um nó. Quando você contou a história da menina e me tocou, e eu lembrei da minha avó, eu fui pro banheiro chorar. Chorei, agarrada neste colar. E eu comecei a buscar o nó. Débora, o nó se desfez durante a facilitação que você fez nessa menina. O nó se desfez. E eu entendi o recado. A minha avó, ela faz parte desses 350 mil com ou sem corpos. Quando um idoso recebe, 350 mil recebem. E a minha avó, ela estava triste porque eu estava parando a minha vida, eu e minha mãe, por conta do amor que sentimos por ela. Eu e minha mãe estávamos parando a nossa vida por essa história de ter perdido a minha avó nos nossos braços, né? Da minha avó ter ido embora no fim de semana, que ela estava na nossa casa e ter morrido nos nossos braços. Estava parando a minha vida e estava sendo uma limitação também para minha avó. Então, neste momento que eu recebi, eu tive um salto de consciência, que foi o último pedido dela. E se você tivesse um último pedido que você faria, eu gostaria de estar com a minha neta e com a minha filha e partir nos braços delas. Fez total sentido para mim. Então eu me libertei, Débora. E quando eu me libertei, a minha avó também se libertou. Gente, foi tão emocionante para mim. Eu chorava ouvindo isso, a gente se abraçou por muitos minutos ali. Eu, ela, uma outra menina e Samir. Em gratidão por aquele momento. Era mais um idoso liberto e mais uma pessoa liberta ali. 350 mil netas que perderam a sua avó, libertas também. 350 mil avós que já desencarnaram, que estão presas neste lugar de estar trazendo, né, a partida delas está sendo hoje uma limitação na vida das pessoas que elas amavam, né? Então é sobre receber das escolhas das pessoas e se libertar. Quando a gente estava vindo para Portugal, eu e Samir estamos aqui em Portugal para a classe que vai acontecer daqui 2 dias. Gente, nós estamos vindo de um pós-tsunami no Rio Grande do Sul, né? Aconteceu as enchentes e foi a devastação que aquelas enchentes trouxeram. É um cenário de tsunami. Só não usam o nome de tsunami porque é sobre um rio e não sobre um mar. Mas o rio entrou para dentro da cidade numa velocidade absurda, destruindo e arrastando casas, carros, pessoas e tudo que tinha pela frente. Para sair do Rio Grande do Sul e vir para Portugal foi bastante desafiador. É porque eu escolhi mesmo vir facilitar essa classe para os meus alunos que estão esperando por essa classe daqui 2 dias. E a gente precisou comprar uma nova passagem, porque a data que eu sairia do Brasil, ela era antes da data que a gente veio, porque foi em meio ali aquele tsunami, nós escolhemos ficar para contribuir ali, como a gente vem contribuindo com as cestas básicas para famílias, né, que estão abrigando outras famílias que perderam tudo. Então, nossos corpos escolheram ficar ali no Brasil. E acabou que a gente perdeu essa passagem, porque a nossa passagem ela sairia do Galeão, sairia do Rio de Janeiro. E a empresa, então, que nos vendeu a nossa passagem, disse, olha, se fosse do aeroporto Salgado Filho, que está inundado, tudo bem, mas é de um outro aeroporto. Enfim, nós perdemos essa passagem e compramos uma nova passagem de ida, então, para 20 dias depois. Enfim, compramos a passagem e nunca mais lembramos da volta. Quando a ficha caiu, 2 dias antes de viajar, a nossa ficha caiu, que a volta seria para Porto Alegre de novo. Então, a companhia iria ali fazer as trocas, né? Encaminhar a gente para algum aeroporto próximo, como Floripa, Caxias, enfim. E qual era o cenário atual?
Samir me liga, que estava lá no aeroporto, disse, olha, a passagem que eu consegui pra gente ir para Portugal, ela só tem os dois últimos lugares, e a gente tem que pegar esse voo, porque não tem outro, tá tudo lotado, e a classe já tá aí, nós vamos pegar esse voo, só que a gente não vai junto, né? A gente não vai sentar junto, a gente vai sentar separado, a volta tá bem complicada, a gente vai voltar para alguns aeroportos, as opções aqui tá bem difícil, meu amor, então vem pra cá. Eu estava fazendo um atendimento, terminei meu atendimento e fui então para o aeroporto para ver o que eu podia fazer. E fui fazendo perguntas, como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar, usando as ferramentas do Axis. Quando eu cheguei no aeroporto, o Samir estava sendo atendido por uma pessoa X e em seguida trocou para Y, né? Veio uma outra pessoa para atender a gente e essa outra pessoa olhou para mim, para o Samir, com tanto amor, com tanta empatia. E ele disse, espera aí, deixa eu ver o que eu posso fazer por vocês. E foi um anjo, gente. Este homem conseguiu colocar eu e o Samir juntos, sentadinhos, bonitinhos, um do ladinho do outro para vir para Portugal, como um casal deve vir, e conseguiu a nossa passagem de volta, fazer as trocas para que essa passagem fosse para o Rio de Janeiro, onde a gente tem casa também, né? Para que a gente não precisasse voltar agora em seguida para o Rio Grande do Sul, porque não tem aeroporto, a gente ia ter que pegar um outro aeroporto, ia ser aquela coisa toda. E a gente tem uma classe em seguida também para realizar na cidade do Rio de Janeiro no final do mês de junho. Então, para nós era muito mais interessante ficar já no Rio de Janeiro. Enfim, este homem ajeitou tudo com tanto amor. Ficamos quase uma hora com ele e ele cuidando de cada detalhe com todo o interesse. A Samir já tinha passado por 2 atendentes da Azul e ninguém tinha resolvido. Este homem, quando colocou a mão, resolveu tudo, olhou pra gente, vocês vão viajar juntos, o casal vai viajar juntos, eu vou conseguir a volta de vocês pro Rio de Janeiro, vai dar tudo certo. E ele fez aquele atendimento com muito amor. Adivinha quem era? Um idoso. O idoso, ele se dispôs a atender a gente, olhar pra gente com amor, com empatia e trazer ali as pequenas soluções que a gente estava procurando no dia a dia para os nossos desafios, né? E aquelas soluções ali expandiu no nosso universo de tal forma que a nossa viagem ela foi muito mais leve, muito mais divertida, porque a gente veio junto e a nossa volta, então, tá garantida para o aeroporto do Rio de Janeiro. Então, eu escolhi trazer todas essas situações aqui para compartilhar com vocês, para mostrar quanto os idosos podem contribuir e o quanto existe de mentira na mente da pessoa sobre a idade. A própria barra de Axis, ela tem uma barra aqui, ó, torradeira de envelhecimento. É sobre todas as mentiras que você comprou, os pontos de vistas que você comprou sobre destruir o seu corpo, envelhecer o seu corpo. E se na verdade, quando chega uma certa idade e o corpo começa a desmontar, não for apenas uma escolha sua, porque é uma escolha. Se você tem o interessante ponto de vista que o seu corpo tem que se destruir aos 80 anos, adivinha? Se você tem o interessante ponto de vista que um idoso não serve para nada, adivinha? É exatamente isso que você vai criar. Mas então, correr essas barras aqui vai destruindo esses pontos de vista. O facelift energético também é aí uma grande contribuição para idosos. Eu tenho na minha área de membros alguns vídeos que eu falo disso, né? Inclusive tive um idoso que eu atendi que estava com N problemas. E ao aplicar o facelift nele, ele volta, né? A energia sexual ativa o corpo dele de novo e ele vai se regenerando numa velocidade ali absurda, né? Então, na verdade, não existe envelhecimento. O que existe é o seu ponto de vista sobre a sua idade e aí você vai criando todo tipo de coisa no seu corpo para validar esse ponto de vista. E se você acha que você não serve para mais nada, você vai atualizar no seu universo pessoas que vão validar isso, né? Então, quando eu escolhi fazer esse vídeo, foi para contar essas histórias lindas que eu vivia, que eu estou vivendo em relação a idosos, o quanto eu tenho recebido deles, e receber deles contribuiu para que esta viagem para Portugal fosse muito mais leve do que poderia ter sido.
né? Porque foi ali a pessoa que o universo enviou para trazer a solução. Uma vez que eu recebo de idosos, uma vez que eu não tenho interessante ponto de vista que eles não servem para nada, uma vez que eu não tenho interessante ponto de vista que eles não sabem o que estão fazendo, que eles são mais lentos ou que blá 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 blá, como eu não tenho esse interessante ponto de vista, o universo consegue me mandar um idoso para me atender e trazer toda a solução para o meu universo. Porque ali, entre todas as pessoas que o Samir passou, eles eram bastante jovens, gente. E foi justamente o idoso que olhou pra gente com empatia, que teve mais paciência, que estava ali trabalhando com tesão. Porque estar ali naquela companhia trabalhando, um homem que visivelmente você diria que poderia já estar aposentado, aquilo traz uma alegria e uma realização na vida dele, que ele tem prazer de estar ali trabalhando. Então, a gente só conseguiu receber deste homem e ter ali a bênção divina de ser atendida por ele, ser atendidos por ele, porque nós não temos pontos de vista sobre os idosos e a gente recebe. Quando a gente recebe dessa energia, o universo consegue nos entregar, tá bom? Então, o objetivo desse vídeo é para que você também vá aí destruindo e descriando pontos de vista do qual você não recebe de idosos e possa estar vendo ali a contribuição que eles são nas nossas vidas, com a sabedoria, com a empatia, com o amor, com a paciência, que muitas vezes só eles têm, né? E se você é um idoso, vai destruindo e descriando todas as mentiras que você comprou a seu respeito. Vai ali continuar a entregar para o universo tudo que você é, entregar para as pessoas tudo que você tem de amor, de contribuição, de sabedoria, de experiência. Que receber da sua história, receber das suas experiências que você teve na vida, ninguém pode tirar isso de você, gente. Uma coisa é o que você estuda, uma coisa é o que você conhece e outra coisa é o que você vivencia. Nada, nenhum livro vai te trazer maior conhecimento do que a experiência, né? Uma coisa, um livro do qual você lê muitas vezes, mas nunca botou em prática, né? Não vivenciou aquilo, você não absorve. Agora, quando é vivenciado, né? Quando você passou por aquela situação, você consegue transmitir aquele conhecimento com mais verdade, né? E aí as pessoas conseguem receber isso. Então, um idoso, ele já viveu muito, gente. Ele já teve muita experiência. E tem idosos que são ali uma verdadeira enciclopédia. Eles são pessoas que, se você parar para receber, você vai trazer ali o insight, a contribuição que você precisa naquele dia, né? E foi o que aconteceu comigo e com o Samir na experiência com a diva e na experiência com o funcionário ali da Companhia Azul, tá? Então, esse foi o meu vídeo de hoje e espero que tenha sido contribuição aí no seu universo, tá bom? Um beijo!